doutor Marcos Guerra, nosso vice-presidente da Confederação Nacional de Indústria, e lembrar que, quando nós iniciamos a elaboração do parecer, eu fiz questão de visitar a Confederação Nacional de Indústria, a Frente Parlamentar da Agricultura, a Procuradoria Federal aqui em Brasília, as ONGs que foram grandes colaboradoras, tiveram um trabalho fantástico, a SOS Mata Atlântica, a WWF, o ISA, o Greenpeace, várias outras entidades, enfim, nós fomos buscar exatamente as convergências e as diferenças existentes nos vários setores. E a gente espera, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, buscar e, ao termo, ter aquela fotografia que seja o mais realista possível, né? E que a gente possa avançar nesse aspecto. Assim sendo, passo a palavra agora ao Rodrigo Perpétuo, que é secretário executivo do ICLEI, para que faça as suas considerações. Muito obrigado, deputado. Queria solicitar o apoio técnico aqui para colocar a apresentação e valorizar, assim como fizeram os que me antecederam, esse instrumento que é o instrumento do diálogo, o instrumento do debate, o instrumento da transparência, o instrumento do recolhimento de posições convergentes, mas também antagônicas. É isso que faz avançar o debate. O ICLEI, e eu começo dizendo da nossa organização, para aqueles que não a conhecem, é uma associação de governos locais que trabalham em prol da sustentabilidade. O escritório do ICLEI aqui no Brasil fica em São Paulo, mas tem a responsabilidade territorial para toda a América do Sul. Essa rede, ela está presente em todos os continentes do mundo, ela tem base na Alemanha e é formada por 15 escritórios que conectam 1.500 governos locais, a sua maioria municípios, mas também governos regionais e governos estaduais. Eu vou reportar a minha apresentação de forma a dialogar complementarmente aos colegas que vão me suceder aqui da ANAMA, o Rogério, e da ABEMA, o Eugênio, que vão fazer exposições mais técnicas, mais aprofundadas. Eu vou, dado o papel da nossa associação, buscar uma abordagem que nos conecte a tendências mundiais contemporâneas. Afinal de contas, o licenciamento ambiental enquanto instrumento de gestão da política de meio ambiente deve ser percebido como um instrumento também de conexão da política ambiental com as tendências globais que estão colocadas na nossa mesa. Não é novidade, nós não precisamos insistir nisso, mas nunca é demais destacar e relembrar a escassez dos recursos do mundo numa perspectiva só. Nós estamos usando esses recursos de uma maneira cada vez mais intensa e isso não vai diminuir, isso não vai retroceder. As tendências de crescimento populacional são exponenciais, assim, por consequência, o crescimento da atividade produtiva, da atividade econômica e da atividade de habitação do nosso planeta também vão crescer em proporções exponenciais. Qual é a inflexão que o mundo faz a partir da década de 70? O mundo começa a colocar a agenda ambiental na pauta do sistema internacional com alto destaque. Estocolmo, em 72, nós temos alguns marcos até chegarmos no Rio, e no Rio os governos locais ganham voz, ganham espaço e começam a participar, junto com as organizações da sociedade civil, desse diálogo com o sistema internacional. E chegamos nos anos 2000, no começo do século XXI, com a chamada Agenda pós-2015, a Agenda 2030. Essa agenda está dada, nós a conhecemos, mas nós não podemos deixar de considerar essa agenda global na hora de pensarmos os instrumentos de licenciamento ambiental que vão envolver, ou se nós queremos que esse instrumento, o instrumento de licenciamento ambiental, realmente seja um instrumento de promoção da gestão ambiental em nossos territórios. Isso significa que, no mundo contemporâneo, o diálogo entre o global e o local
é um diálogo cada vez mais necessário e indissolúvel. Nós não conseguimos mais perceber aquilo que é global e aquilo que é local. Essa interação e essa dinâmica é constante e ela vai envolver a atividade produtiva e deve envolver também a percepção do legislador e a percepção do Poder Executivo a exercer a sua atividade, a sua prerrogativa no licenciamento ambiental. Apenas para dizer das tendências contemporâneas, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em substituição e prosseguimento dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, a Agenda de Paris, que é uma agenda que está colocada aqui no Brasil como prioridade, mas há que se ressaltar, nós temos aqui vários membros do Observatório do Clima, que no último dia 6 lançamos um relatório sério que faz a previsão das emissões brasileiras, e a metodologia que foi usada já diz que o Brasil, sem fazer nada, já cumpriu as suas metas. Então, o governo tem que se orgulhar de ter ratificado o acordo, mas também tem que olhar para os compromissos que está assumindo e ser um pouco mais ousado e honesto com as metas que está pactuando, que está divulgando, revisá-las e fazer uma pactuação que possa ser realmente um pouco mais ousada. Nós contamos com a sua liderança, deputado, para levar também essa mensagem ao governo federal. E a agência de desastres coloca toda uma agência de resiliência que começa a permear também a gestão municipal, a gestão estadual, deve merecer também atenção cada vez maior do governo federal. Qual que é a questão que se coloca? A questão é, nós estamos falando em licenciar obras e atividades produtivas que vão, na verdade, permanecer no nosso território para a próxima geração. Eu vou dar o exemplo de duas cidades pelas quais eu tenho muito carinho. Uma delas é essa, é Brasília. Brasília foi construída na década de 50, no começo dos anos 60, e todas as projeções foram equivocadas. Brasília hoje não sustenta o fluxo populacional que permeia o seu território, assim como Belo Horizonte, a minha terra natal. Uma cidade que foi planejada no final do século XIX para 200 mil habitantes e hoje abriga uma população metropolitana da ordem de 5 milhões de habitantes. Pois o jogo é esse. Nós estamos falando de uma atividade que deve ser feita em um ano e que deve dar conta de projetar a atividade produtiva e o fluxo logístico daqui a 50, a 60, a 80, a 100 anos. Ou seja, esse debate da pressa e da qualidade talvez seja um falso debate. Que pressa nós devemos ter em relação a um projeto que pode ter impactos daqui a 80 anos ainda? Que pressa nós devemos ter em relação a uma atividade produtiva que pode gerar impactos ambientais por décadas e décadas? Então, o que são 4 meses em relação a 12 meses em um impacto ambiental de 50, de 60, de 40 anos? Eu acho que a gente deve ter atenção nesse critério e deve pensar assim em prazos. O absurdo contrário também é verdadeiro, né? Não se pode ter, como em Minas Gerais, uma legislação de licenciamento ambiental que não imputa prazo a quem concede a licença. Ou seja, o oposto também é verdadeiro. O empreendedor precisa realmente de trabalhar com um horizonte de prazo bem definido e a consequente segurança jurídica. Mas a pressa talvez não seja a palavra que nem o empreendedor deseja. Ele quer segurança, assim como o poder público em todas as suas 3 esferas e as suas 3 dimensões. Isso num contexto de triplicação dos investimentos em infraestrutura. Nós temos uma base de investimentos em infraestrutura colocada no mundo hoje e essa base vai, no mínimo, triplicar nos próximos 30, 40 anos. Então, nós devemos ter atenção no Brasil, porque isso vai acontecer aqui também. Nós temos um amplo programa de investimentos que está colocado à mesa, de infraestrutura logística, e essa infraestrutura que está prevista para ser construída nos próximos 20 anos, certamente significará o dobro da infraestrutura colocada, portanto gerando impactos também que devem merecer a atenção dos órgãos legisladores e licenciadores na perspectiva ambiental. A Marina e o Marcos já colocaram questões mais específicas em relação à importância da legislação do licenciamento ambiental.
A Marina, particularmente, mas o Marcos também fez referência à avaliação ambiental estratégica, que pode ser um insumo para integrar o licenciamento ambiental à reflexão de longo prazo do desenvolvimento dos municípios. Nós trouxemos, e é um pouco a função do ICLEI, insumos, pílulas de insumos de países que já trabalham com esse instrumento com algum sucesso, apesar da particularidade do sistema brasileiro, que é um sistema federativo, onde os entes federados têm autonomia, e essa autonomia deve ser respeitada e preservada também no processo de licenciamento ambiental. Mas me parece que o benchmark internacional, deputado, pode ser também um instrumento e um insumo a mais para a reflexão desse processo complexo que nós estamos enfrentando e que nós estamos dialogando nesse momento aqui na nossa nação. E eu encerro a minha reflexão breve, singela, destacando que o ICLEI pode e acredita que tem muita competência para fazer a contribuição no que já foi dito aqui. Não adianta nós querermos e exigirmos do poder público estadual e do poder público municipal agilidade, competência, conhecimento e tudo aquilo mais que nós queremos para que as licenças sejam concedidas ao tempo e à hora, se nós temos um poder público municipal e um poder público estadual massacrado em todos os sentidos. Nós devemos olhar para a Federação Brasileira de forma a fazê-la integrar de maneira integrada, tanto no âmbito das competências e das possibilidades de exigência que devemos fazer com os entes federados, como também no âmbito do apoio que devemos dar a ele. Me parece que essa agenda é uma agenda, se considerarmos que as secretarias municipais do meio ambiente começam a surgir e se proliferar no Brasil a partir dos anos 90, é uma agenda, de certa forma, recente no nosso país. Portanto, o acúmulo técnico e cultural para o pleno desenvolvimento dessa agenda também precisa ser construído com atenção, com cuidado e com a paciência devida para que ela seja executada e construída com qualidade. Eu termino dizendo, fazendo uma referência ao conceito de desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade e desenvolvimento são uma faceta mais contemporânea desses dois conceitos. Desenvolvimento vem sendo trabalhado no pós-guerra, a partir da perspectiva da reconstrução, está aí a sigla do Banco Mundial, que é uma instituição do pós-guerra, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. A partir da década de 70, o conceito de desenvolvimento vem muito atrelado a crescimento econômico, e o crescimento econômico no sentido do enfrentamento à pobreza, de bastar o crescimento econômico para enfrentar a pobreza, era essa concepção de desenvolvimento na década de 70 e na década de 80. Nos anos 90, o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, traz o conceito de desenvolvimento humano e coloca a proteção da vida e a dignidade humana em primeiro lugar. E nós chegamos no começo do século XXI com o conceito de desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós temos uma reconciliação, talvez um casamento nunca feito entre desenvolvimento e meio ambiente. Nós temos que praticar essa conciliação, esse casamento, porque esse casamento e essa conciliação significam, ao fim e ao cabo, uma conciliação da ética, uma conciliação do compromisso com o bem comum. Não é possível nós termos um país que seja invadido por lama, por viadutos que caem, por obras inacabadas e por obras que não começam. Essa agenda do licenciamento ambiental, ao fim e ao cabo, é a agenda da reconciliação do desenvolvimento brasileiro com a ética. Muito obrigado. Rita, falou tudo! Gostaria de agradecer a participação do